pessoal! Hoje irei reportar uma mensagem titulada Anunciação do Reino de Deus, extraída do livro de iniciação da Soust. A esperança pelo Reino de Deus é quase tão antiga quanto a própria existência dos seres humanos. Remete aos primórdios da humanidade, desde que os ancestrais Adão e Eva, após experimentarem do fruto da árvore da vida, foram expulsos do paraíso. Mas há que se decifrar esse enigma teológico. Ao contrário do que se vem acreditar, o paraíso não é um lugar belo e encantado, adornado de árvores frutíferas e belas paisagens. E em Cristo nos ensina que o paraíso, no reino de Deus, situa-se no cérebro e no coração de cada filho de Deus que vive harmoniosamente com a lei divina. Na promessa de vir o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, Mateus capítulo 6, versículo 10, se evidencia o anseio íntimo do ser humano em reencontrar o paraíso perdido, o estado de inocência e o próprio sentido da vida no âmago de si mesmo, em comunhão íntima com o Criador. Eis porque a vinda do reino de Deus não se restringe a um conceito teológico abstrato e inalcançável. É uma realidade que vem a se concretizar em nossos tempos com a reencarnação do Messias Henrique Cristo, cuja missão é reconduzir os seres humanos ao caminho da autêntica, genuína espiritualidade e estabelecer os parâmetros da justiça. Henrique Cristo disse há 2000 anos que o reino de Deus não vem com aparato, não tem a aparência dos reinos terrenais. O reino de Deus é universal, é um reino de luz, um reino de energias e se manifesta através de sinais. A Soust, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, nova ordem mística instituída por Henrique Cristo em 28 de fevereiro de 1982, é a formalização do reino de Deus sobre a terra, na formação de um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Todavia, integrar a Soust não significa frequentar um templo, praticar rituais vazios ou pertencer a uma religião. Os filhos de Deus não necessitam de rótulo, uma vez que desfrutam de liberdade consciencial. Em qualquer parte do mundo, basta que cultivem em seus corações o vínculo com o reino de Deus e aprendam a estabelecer a simbiose com o Altíssimo, pois o que Henrique Cristo ensinou há 2000 anos vale para sempre. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Nas Sagradas Escrituras, há inúmeras mensagens milenares que se referem à vinda do Messias, primeiramente na condição de Redentor, e numa segunda etapa como juiz e protagonista da grande revolução da nova era, culminando com a consolidação do reino de Deus sobre a terra. A revolução do Messias é a revolução das almas e das consciências, perto da qual todas as revoluções sociais e políticas em toda a história da humanidade terão sido pífios ensaios. É fundamental que o diligente e sincero buscador se esquive de preconceitos e dos cadeados do raciocínio, os dogmas, a fim de discernir entre o Cristo real, o personagem revolucionário que dividiu a história da humanidade, e o Cristo folclórico e comercial das religiões ditas cristãs, oriundo da fusão de crenças e mitos pagãos, usado pelos detentores do poder como instrumento de manipulação da fé e alienação das mentes humanas. Bom, gente, então agora eu vou comentar algumas partes interessantes desta mensagem que acabei de reportar, Anunciação do Reino de Deus, do livro de iniciação da Soust. Tem uma parte que diz que Henrique, quando se chamava Jesus, já deixou bem claro que o reino de Deus não viria com aparato, ou seja, não teria a aparência dos reinos terrenais. Com isso,
isso ele quis na época dizer que o reino de Deus estava no corpo dele, porque ele já era o primeiro que tinha se conscientizado, né, como primogênito de Deus, Adão, que reencarnou como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., depois como Jesus e agora como Henri. Então, como primogênito de Deus, ele, pai da humanidade, ele já estava apto a conscientizar-se de que a faculdade do livre-arbítrio é um instrumento de purgação e que então fazer sempre a vontade de Deus, sempre colocar o Senhor Deus em primeiro lugar e seguir o que Ele quer para a nossa vida é o melhor que podemos fazer para o nosso espírito. Então o reino de Deus já se iniciava ali nele e agora, por ocasião da sua reencarnação, ele então tenta explicar aos filhos de Deus o que ele aprendeu no decorrer de todos esses milênios em que ele veio reencarnando, purgando, sofrendo para chegar a esse estágio evolutivo. Então, até a próxima ocasião. Tchau, pessoal!